Tan, tan, tanan. Tan, tan, tanan. Tan, 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 tan. Os desenhos já tentaram nos alertar sobre essa questão do casamento. E quando eu falo nos alertar, é alertando os homens. Eu tenho algumas histórias de animações aqui para mostrar. E através dessas animações, que foram feitas há décadas atrás, a gente vai descobrir se casamento vale a pena hoje em dia ou não. A primeira animação é um dos meus desenhos favoritos quando eu era criança, Tom e Jerry. E quem diria, esse episódio passou na TV aberta quando eu era criança, tranquilo, normal, mas hoje em dia é considerado um episódio polêmico. Por que será? Vamos analisar? Vamos lá, vamos para a nossa primeira animação que tentava alertar os homens sobre o casamento. E não é sobre o casamento em si, mas também o relacionamento. Vamos lá? O episódio começa da seguinte forma. Tom tá lá em uns trilhos de trem. Aí você já observa que o Tom está triste sobre trilhos de trem. Olha que pesado. Mas na época não quis dizer nada essa imagem para mim, quando eu era criança. Mas logo em cima dos trilhos do trem está o Jerry olhando pro Tom. E quem vai narrar essa história é o Jerry, porque ele sabe por que o Tom está triste. E é interessante o que o Jerry fala logo nesse trecho aqui. Dentro de poucos minutos estará tudo acabado. Dentro de poucos minutos estará tudo acabado? Como assim? E tudo deixa, de certa forma, a entender que Tom está lá nos trilhos do trem. E apesar do Jerry meio que simpatizar com o Tom, ser tipo um amigo dele, nessa animação, nesse episódio em específico, o Jerry está vendo o Tom triste. Nossa, parece um trava-língua esse negócio. O Jerry está vendo o Tom triste. Enfim, e ele não faz nada. O Jerry não faz nada. A partir desse momento, ele só mesmo começa a contar a história por que o Tom está naquela situação ali, deprimido. Tudo começa com o Tom e Jerry numa tarde de domingo, desfrutando o companheirismo de cada um ali, tomando um suco e tal, de boa. E de repente passa uma gatinha branca, jeitosa, e o Tom fica apaixonado. Ele apaga, ele perde completamente a razão e deixa totalmente as suas emoções tomarem conta. Eu acho interessante o que o Jerry fala na narração, nesse trecho aí. Desde aquele primeiro instante, surgiu uma enorme atração entre os dois. Ele fala que surgiu uma forte atração entre os dois. Não, só quem está fortemente atraído é o Tom. O Tom tá cego de amor pela gatinha. A gatinha só tá passando na rua, eu acho que sem olhar para os lados. É uma gatinha muito bonita e ela representa as mulheres bonitonas que só olham para frente, mal olham para o lado, e é você que tem que tomar alguma atitude, você tem que fazer alguma coisa. Nesse momento, o Tom despertou o seu instinto mais selvagem, o que acontece com os homens também. Muitos homens só veem a beleza da mulher e não conseguem enxergar mais nada, e agem de maneira completamente burra, como é o caso do Tom. O Tom está cego de amor pela gatinha, e está disposto a fazer qualquer coisa por ela. O que é muito comum também em alguns homens no nosso meio. E também o gesto da gatinha ali, de transformar o Tom em um burro ali, literalmente como ela faz, já mostra a intenção da gatinha. Ela quer fazer ele de otário. Ela não está levando ele a sério. Como acontece também com muitas mulheres que fazem isso com homens na nossa sociedade, a grande maioria das mulheres. Tu pensa que ela tá te curtindo, ela só tá querendo te fazer de trouxa. A verdade é essa. Mas logo aparece o Tom e a gatinha se entrosando numa tarde, balançando num balançador. E tem um momento que o Tom ele balança tão alto que um outro gato, cheio do dinheiro, começa a prestar atenção na gatinha que tá lá balançando. E sem pensar duas vezes, o gato já agarra a gatinha de uma vez e já começa a atacar o beijo. Isso seria considerado um assédio hoje em dia. Mas, como esse gato, ele é milionário, não é assédio. Ué, como assim não é assédio? O cara agarrou ela de uma vez. Assédio só existe para homem que é pobre ou que não tem nenhum atributo que interessa a mulher. As mulheres reclamam de assédio, mas eu já aprendi, eu já vi pessoalmente homens assim com condições chegarem de maneira bruta em mulher e elas ainda se apaixonarem. Mas se fosse pobre, claro que ele teria sido preso. Eu já vi, foi um conhecido, que ele era presença, né? Ele era super atrevido na hora de flertar com a minha na rua, assim. Eu nunca tinha coragem de fazer o que ele fazia. Ele literalmente, a minha tava passando assim e pegar na mão dela, assim, ei, quero falar contigo, não sei o quê.
sabe? E dava certo. A minha ficava apaixonada por ele, mas porque ele era presença. E é interessante que a gatinha ali, que está sendo beijada, assediada, que inclusive o cara foi muito mais pra frente do que o Tom, né? Ela não faz nada, ela não reage, ela só fica na dela. Talvez ela já tenha sacado que o gato ali tem dinheiro, por isso que ela não fez nada. Mas o rico lá já está na frente do Tom, já deu até uns beijinhos nela, enquanto o Tom não fez isso, ele não teve essa atitude, né, essa ousadia. Mas o Tom tá vendo que ele tá perdendo, que ele já tem um concorrente forte, e ele resolve tomar algumas medidas. Primeiro ele compra um buquê de rosa bem fraquinho, nada demais, é o que dava conta da economia dele, para poder agradar a princesa dele. O que eu vou falar agora pode ser que aconteça só na minha cidade. Mas se tu compra uma rosa aqui, talvez uma rosa só, um buquê de rosa, se tu comprar um buquê de rosa, a mulher não te respeita aqui. Porque o buquê de rosa, ou até mesmo uma rosa, já passa a entender para a mulher, pelo menos na minha cidade, que você está nas mãos dela. Ou seja, você já está fisgado e conquistado. Para você ver como o romance está praticamente extinto hoje. Mas vamos lá, o Tom vai lá, tenta entregar uma rosa, e quando ele chega, ele descobre que a gatinha dele já recebeu um buquê de rosas bem mais bonito do seu novo pretendente milionário. Aí o Tom fica bem desanimado com essa surpresa. Mas ele tenta compensar com um perfume que ele acabou de comprar também. Um perfume com um frasco bem pequenininho, que deve ter sido caro, pelo menos pro Tom. Só que logo chega um caminhão gigante de perfume encomendado pelo novo pretendente rico da gatinha. Olha com quem o Tom está competindo. Ele está sendo massacrado, ele não tem chance. É uma batalha financeira. E o Tom, coitado, ele seria aquela pessoa normal, que não tem condições de batalhar com um milionário. Aqui aparece uma situação degradante. O Tom começa a mexer em todas as suas economias. Ele não quer nem saber, ele não está pensando de forma racional, ele está completamente emocional, ele mexe nas suas economias para fazer de tudo para agradar a gatinha com quem ele está apaixonado. E com praticamente todas as economias dele, o que ele compra? Uma aliança. Um pequeno diamante na aliança. E vai correndo entregar para ela na tentativa de surpreendê-la. Mas quando ele chega lá, mais uma vez, ele é surpreendido. A gatinha, ela pega umas máscaras de proteção, de soldagem. É ótimo isso aí. Bota na cara dela e bota na cara do Tom. Aí ela pega um porta-joia e abre, e é um anel de diamante, ou melhor, o diamante é imenso, né? Que chega, reflete uma luz fortíssima. É por isso que eles colocaram o capacete. Bom, pelo menos a gatinha teve uma preocupação com o Tom na hora de mostrar o diamante para ele, que foi o diamante também dado pelo seu novo pretendente milionário. Esses desenhos de antigamente eram top demais, né? Aí na próxima cena aparece o Tom assinando contratos de compra de carro. Mas repare no detalhe nessa cena. Na época eu não manjava nada de inglês. Mas depois que eu vi essa cena, ela ficou mais engraçada ainda. Agora eu manjo um pouco de inglês e pude ver alguns detalhes. Ó, nessa primeira cena nós temos um contrato de venda. O próximo papel é as prestações, 312 vezes para comprar um carro, com 112% de juros ao ano. Cara, essa animação não é para criança. Essa cena, para mim, eu vi essa cena, para mim eram só papéis que ele estava assinando, não estava entendendo nada. E ainda tem mais. E aí tá escrito em inglês um braço e uma perna. Ai, a compra do carro valeu tudo isso. Era papel que não acabava mais e ainda por cima tinha um termo de 20 anos de escravo. O Tom nunca precisou de carro, mas ele só está comprando o carro para poder agradar a mina dele, né, que ele está interessado. E muitos fazem isso também. Hoje em dia, para mim, carro ele só serve, pelo menos para mim, que mora numa cidade pequena, só serve para pegar a mulher. Não tem outra serventia. Você economiza muito mais aqui, onde tudo é mais perto, simplesmente andando de bicicleta. Economiza muito mais. Mas as pessoas fazem questão de dever até as cuecas para comprar um carro. E carro, ele é um bem que só traz prejuízo, a não ser que você encontre uma atividade para ele para trazer lucro. Mas desde o momento que você tira o carro da concessionária, ele já está perdendo o valor dele. É um bem que, mesmo parado, apenas consome. E lá vai o Tom com um calhambeque que custou a vida dele, literalmente,
para poder impressionar a gatinha. E ele já chega lá com o carro todo funcionando de uma forma estranha. Vai fazer o quê? É o que ele dava conta de pagar. E aí ele vai orgulhoso, confiante que agora vai dar certo. Agora ele vai conquistar a menina. Ele até dá uma buzinada ali para parecer mais chique, né? Olha meu novo Calhambeque, agora a gente pode dar uma volta. E logo em seguida ele é atropelado, ele e o Calhambeque dele, por um carro imensamente maior, todo moderno, chique, e é o carro do milionário lá, do pretendente lá, da gatinha. A gatinha não pensa duas vezes, entra no carro e vai-se embora com o milionário. E se mais cedo a gatinha estava curtindo mais o Tom no balanço e tal, era simplesmente porque a gatinha não tinha alguém melhor. E assim que apareceu alguém melhor, ela já foi com ele. O Tom é o que tinha no momento, mas logo foi substituído. O Tom ele reconhece que não está tendo chance nenhuma e ele já começa a ficar totalmente deprimido. E aqui nós temos uma referência à cachaça, embora sejam litros de leite, porque ele é um gato e gosta de leite, mas ele está se embriagando com leite lá, enfim, não ligando para mais nada, tentando afogar as suas mágoas. E literalmente o Tom vai para a sarjeta. O Jerry tenta lá ajudar ele, para ele não fazer besteira, só que não demora muito, passa um carro chique, e é o gato milionário mais a gatinha dele que ele era afim, e ele descobre também que eles estão recém-casados. E é assim que o Tom veio parar na ponte, todo desolado e querendo se matar, só esperando o trem. E na época eu era criança, eu não sacava isso. Para mim ele só estava triste. Ele não estava nos trilhos do trem esperando o trem vir. Eu não saquei isso, entendeu? Não, claro que eu saquei que é um trilho do trem, mas não imaginava que ele estava querendo se matar. E essa aqui é a parte que mais me surpreende. O Jerry, ele não tenta consolar o Tom assim, até tenta um pouco, mas o Jerry tá vendo lá que o Tom vai se matar. E tipo, ele não faz nada assim, não Tom, calma, tua vida não acabou, você ainda pode viver mais. Não, ele não fala isso. É como se o Jerry, ele tivesse reconhecendo que aquela gatinha era tudo pro Tom. E que se um homem não tem uma mulher, ele tem mais é que se matar mesmo, não sei o quê. É tipo isso. É como se o Jerry fosse fazer a mesma coisa, se ele perdesse a gatinha dele. E logo em seguida nós temos uma cena curiosa, porque o Jerry, ele realmente tem uma ratinha que ele é apaixonado, que ele tá lá convivendo há um tempo, mas não demora muito o Jerry ver a ratinha dele passar com outro e casada também. Ou seja, mais uma que arranjou um outro cara melhor. Ela só estava com o Jerry só porque ele era a opção naquele momento. Mas assim que ela arranjou outro melhor, ela foi com esse cara. Coisa que acontece muito hoje em dia também na nossa sociedade. E aí o Jerry fica totalmente deprimido e vai lá se juntar ao Tom nos trilhos do trem para poder se matar ambos. Fim da história. É por isso que esse episódio é polêmico. Os dois, tanto o Tom como o Jerry, eles não têm amor próprio. Perderam as namoradinhas deles e a vida para eles não faz mais sentido e eles vão lá e vão se matar. Homem, você é mais do que isso. Você precisa encontrar um propósito. Você precisa ser maior do que isso. Até porque se uma mulher ver ou perceber que ela é tudo para você, ela vai perder a admiração por você. Não é você que tem que ter admiração pela mulher. É a mulher que tem que ter admiração por você. Eu não estou falando isso para dar uma de coach. Isso é intuitivo. As mulheres, historicamente, evolutivamente, seja o que for, religiosamente, não importa, elas gostam de ver um homem que está acima dela. Só assim elas vão te respeitar e te admirar. Agora, como no caso do Tom e Jerry, que nem sequer eles têm amor próprio, não tem nem condições. E eles também deveriam ter se tocado que as namoradinhas deles eram só interesseiras. Eles estavam tão apaixonados que eles nem sequer enxergaram isso. E só foi a oportunidade de surgir que eles foram trocados logo de cara. A próxima animação é O Romance de Gaguinho, de 1937. Caramba, faz tempo. Quase 100 anos essa animação. Já pensou? E desde essa época, há quase 100 anos atrás, essas animações já tentavam alertar os homens. Olha que coisa, bicho. Mas vamos lá, vamos para a história. O episódio começa com a cena de um doce. É o Gaguinho que está comprando esse doce, uma caixa de chocolates, juntamente com um buquê de rosas. E ele pensa em levar todos esses presentes
completamente animado para a moça que ele admira, né? Para a moça que ele quer ter um relacionamento sério. E lá vai ele, todo saltitante, alegre, com a expectativa. Afinal de contas, os presentes que ele comprou são bons. Ele toca a campainha, a porquinha vai lá ver quem é. E assim que ela vê que é o Gaguinho, ela já olha com cara de nojo, desprezo, e ignora, não atende a porta. Mas a porquinha, ela tem um cachorrinho bem nojento, bem chatinho. O cachorrinho vê o cara indo embora e vê que ele tá com presentes. Aí o cachorrinho alerta a dona, começa a latir pra ela, ela vai ver o que ele tá latindo. E aí quando ela olha melhor, ela vê que o Gaguinho está levando presentes ali. Imediatamente, a porquinha vai lá, recolhe o Gaguinho na velocidade da luz e começa a ser um pouco mais simpática com ele. Ah, obrigado pelos presentes. Aí já abre os presentes, já começa a comer. Quem não quer ganhar as coisas de graça, né não? É uma caixa de chocolate enorme. O Gaguinho, já que ele tá pagando pelo presente, tá tentando ali pegar um pouquinho também, né? Pelo menos um bombom para ele. Mas o cachorrinho chato ali não está deixando ele esticar a mão para poder pegar o bombom. Sabe, Petúnia, eu quero que você seja... Que você... Eu quero que você... Eita, é um ano pra falar. Enfim, pra quem não sabe, o Gaguinho, ele é gago. Jura? Aí, enquanto o Gaguinho tá tentando lá se declarar pra amada dele, e a amada dele só tá lá comendo, não tá nem ligando porque ele tá falando direito, tá nem prestando atenção, o cachorrinho tenta aprontar com o Gaguinho. E vai lá e puxa o tapete e faz o Gaguinho tropeçar para poder pagar um mico ali na frente da dona. E a menina, que acabou de receber os presentes, começa a rir, a debochar da situação. Ah, não sei o quê. Ela não tá pouco ligando, né, o que tá acontecendo, que o Gaguinho tá tentando se declarar ali. E aí depois dizem que mulheres são românticas. Não faz sentido dizer que mulheres são românticas, nem um pouco. Porque a razão é muito simples. Eu não vejo mulher praticando um ato romântico. Eu vejo elas recebendo. E ainda algumas fazem deboche disso. O que é tenebroso. Então realmente, mulheres não são românticas. É claro que eu não vou generalizar, mas quase generalizando. E como não tem nada pior do que você tá tentando abrir seu coração e a pessoa tá rindo da tua cara, logo o Gaguinho se toca e vai embora triste, decepcionado. Antes o Gaguinho fosse rejeitado e ir embora triste, mas não, ele foi humilhado tanto pelo cachorro quanto pela moça que ficou rindo, debochando dele. Então ele não só levou um fora, como ele foi diminuído. E aqui temos um impacto de uma humilhação. Então, muito cuidado quando você vai humilhar alguém, porque é isso aqui que pode acontecer. Na cena seguinte, o Gaguinho aparece escrevendo uma carta e preparando ali uma situação para ele Tô parecendo um Gaguinho. Para uma situação para ele se... eu não consigo falar. Para ele tirar a própria vida. Pronto. E olha só que engraçado, cara. É uma animação dessa falando, né, de morte, com essa naturalidade. E, assim, na época, eu até assisti essa animação, não vi nada demais. A gente até acha graça dessa cena. Essas questões de piada, o politicamente correto, tudo vai do tempo. O politicamente correto, ele só atrapalhou as coisas. Eu ainda não vejo nada demais nessa cena. É uma animação, ela só quer passar uma mensagem, brincar com a situação ali, enfim. O Gaguinho, ele tenta tirar a própria vida, mas toda a tramóia que ele fez ali dá errado e ele acaba se acidentando. Aí o Gaguinho fica em coma, mas nisso que ele fica em coma, ele começa a sonhar como seria a vida dele de casado. Como seria ele realizando o sonho dele de casar com a amada dele. De início, tudo maravilha, aparece ele recém-casado, se dirigindo para um hotel e ficando com a amada dele que ele tanto queria. Só que, alguns anos depois, se passam. E aqui nós temos a porquinha, toda porcona, grandona, ela tá enorme, juntamente com o cachorro dela, ou seja, ela só fica comendo e assistindo TV o dia todo. Enquanto isso, o Gaguinho, ele fica fazendo as atividades de casa, todas as atividades de casa. E ao mesmo tempo ele também cuida dos trocentos filhos que eles têm. É o Gaguinho que cuida sozinho. A animação deixa entender que o Gaguinho ele trabalha e quando ele chega em casa, ele ainda continua trabalhando, enquanto a porquinha só fica em casa assistindo TV e engordando. Ela deixou de ser aquilo que ela era antes de estar casada. Só porque está casada,
ela relaxou. Enquanto pro Gaguinho só veio responsabilidade. E tem um momento lá que o Gaguinho tá cuidando de trocentas coisas ao mesmo tempo, ele deixa a roupa queimar, as crianças começam a chorar, ele não dá conta de atender todo mundo ao mesmo tempo. Com os berros da criança, a esposa dele começa a gritar também. Ei, vai lá, cuida dos meninos, estão chorando. Ela começa a reclamar, depois ela se estressa, pega um daqueles rolos de madeira e começa a descer o cacete no Gaguinho para ele tomar conta das responsabilidades ali. O Gaguinho trabalha, o Gaguinho cuida de tudo e ainda apanha da mulher. Estamos falando de 1937 e olha só o que já acontecia. O domínio de muitos lares era das mulheres. É até um pouco difícil de acreditar que naquele ano já acontecia essas coisas. Mas hoje, quando você compara com hoje, fica até fácil de acreditar. Porque quando você casa, o domínio do casamento é da mulher e dos filhos. Vem em último plano o homem. O que eu acho um absurdo de errado. O homem dominou o mundo por milhares de anos. Nós dominamos o mundo porque nós éramos fortes e racionais. A mulher é um ser fraco e emocional. Fraco no sentido físico. E emocional porque a mulher ela toma suas decisões na base emocional. Ela não é racional. Então não faz nenhum sentido a mulher ter esse poder no casamento. Isso é até bíblico. Honra o teu marido. A Bíblia já falava disso. O marido ele tem que ser o soberano no casamento, como se fosse o cacique, né? O líder do casamento. Só o fato da mulher ser muito emocionada não faz sentido para mim, não faz sentido. Mulher, ela surta por besteira. Tem mulher que surta por pulseira. Casou comigo, correto? Correto. Você sustenta a casa onde eu moro, correto? Correto. Então, depois de tudo isso, você tem que me fazer feliz, é a sua missão. Pra mim ser feliz, eu vou ser feliz com a pulseira. Sem a pulseira eu vou ser infeliz. É quase como se fossem crianças, bicho. É quase como se a gente estivesse dando poder para crianças. Não faz sentido. A mulher faz birra, faz manipulações, pode fazer uma grande besteira apenas movido pelas emoções. Já um homem, para agir pelas emoções, é mais difícil. Mas logo essa cena do Gaguinho apanhando acaba. Na verdade, o Gaguinho ele estava sonhando devido à queda que ele levou. E quem está lá acordando ele, próximo do Gaguinho, é a porquinha. Ô Gaguinho, você tá bem? Você se machucou? Não, pode deixar, eu caso com você. Agora vai dar tudo certo, não sei o que, vamos casar. Aí o Gaguinho fica refletindo no sonho dele. E aqui o final é maravilhoso. Ele sai correndo, disparado. Interessante que o Gaguinho ele volta para pegar o presente dele, o chocolate que ele estava a fim de comer, mas não conseguiu comer. Tá certo, Gaguinho, foi você que comprou, é teu dinheiro. Pega seu chocolate, leva tudo para você. Afinal de contas, ela debochou de você. E aí o Gaguinho vai disparado, só que ele volta de novo para dar uma bicuda no cachorro. Eu vou dar Gente, olha, eu amo animais. Eu amo, adoro animais, eu cuido muito bem. Mas um cachorro de animação, inclusive chato, como é retratado ali, eu não vou ter dó. É só uma animação, gente. Eu não sinto nada vendo aquele cachorro chato sendo chutado. Mas se fosse um cachorro de verdade, aí sim, eu tenho maturidade. Eu sei separar uma animação de um cachorro de verdade, né? Por favor. Mas enfim, o cachorro ele é tão nojento que antes do Gaguinho chutar ele fica lá desfilando de peito aberto, assim, todo metido. O cachorro foi feito pra gente odiar ele mesmo. O cachorro da animação, tá, gente? Deixando bem claro, o cachorro da animação. Eu acho interessante que em 1937 eles já tinham essa visão sobre o casamento. Como algumas mulheres já estavam dominando os maridos, o que é totalmente errado. Um marido dominado, como foi o caso do Gaguinho, perde o respeito de todo mundo, da sociedade, da mulher com quem ele é casado. Não compensa, não compensa. Sem contar que atividades caseiras, atividades tipicamente femininas, tornam o homem feminino também. Se o homem está lá lavando o prato, passando pano, cuidando dos filhos, onde é que ele vai arranjar espaço para exercer as suas atividades de homem? É um ser degradante isso aí, tá? Para mim não me desce, não me desce. E o pior é que no caso do Gaguinho ele faz tudo isso. Ele trabalha, ele sustenta a casa e ainda cuida de tudo da casa. Bizarro. Então isso aí é um escravo, sem dúvidas. É isso aí, pessoal. Isso aí, pessoal.
E agora vamos para a nossa última animação, que é uma animação da Disney, de 1954, no tempo que a Disney era boa, que não tinha lacração, e no tempo que a Disney retratava as coisas como realmente elas são, e sem essa forçação de representatividade e tal. O nome da animação é O Casamento do Pato Donald, de 1954. Ah, só uma observação, eu não consegui encontrar essa versão dessa animação dublada de jeito nenhum, então eu trouxe ela em inglês, a versão original, e eu vou estar traduzindo no decorrer da animação o que está acontecendo, ao mesmo tempo que estarei narrando, beleza? Vamos lá. A história começa com Donald caminhando alegremente pela rua, assoviando, cantando, de boa com a vida, e logo numa casa ali próximo tem a Pata, que é a Margarida, que ela tá vendo um livro. E tá escrito ali no título do livro, Como Pegar um Marido. A Margarida, ela tá desesperada para arranjar um marido. Isso já fica claro no livro que ela tá lendo, né? Aí a Margarida escuta um assovio, vai lá ver na janela o que é, e ela vê um provável partido para ela, que é o Donald, que tá todo lá alegre, cantando, de boa. E fica aqui uma observação. A mulher, ela tem um sexto sentido ótimo para essas coisas. Se ela vê um homem de boa com a vida, alegre, ela fica curiosa, ela quer conhecer. Por que esse cara tá alegre? Não, peraí, não é pra estar alegre assim não. Aí ela faz questão de conhecer para se envolver com você e fazer sua vida infeliz. Não é todas, tá? Mas tem umas que são assim. Na verdade, todo mundo gosta de uma pessoa alegre, né? Mas parece que a mulher vai com segundas intenções, sabe? Eu falo por experiência própria. 3 vezes na academia já chegaram em mim, 3 mulheres bonitas já chegaram em mim, só porque eu tava de boa, para puxar a conversa comigo, para mexer comigo. Teve uma delas até que dizia que gostava de mim, que estava atraída por mim, só para mexer comigo. Não queria nada com nada, nenhuma das 3. Era só para mexer comigo. Aí quando eu falo que mulher é emocionada e se comporta feito uma criança, é nesse tipo de comportamento que eu tô falando. Elas fazem isso para aumentar o ego delas. Elas querem que você se sinta atraído por elas, mesmo que você não vá chegar nelas. Elas chegam em você, provocam toda uma situação, para no final você ir correr atrás delas. Só que não é o caso da Margarida. A Margarida realmente está desesperada por um marido. Mas vamos entender melhor essa história. E vamos entender por que ela está tão desesperada. E assim que a Margarida avista o Donald, ela começa a se arrumar, coloca seu melhor perfume, se arruma da melhor maneira que ela pode. E assim a Margarida vai para a rua, vai para o ataque, a fim de chamar a atenção do Donald. E ela faz várias peripécias para tentar chamar a atenção do Donald. Só que Donald ele está de boa com a vida, ele não está reparando em nada. Ele só está fazendo essa caminhada tranquilo, bem direcional mesmo, não está prestando atenção em nada, ele está tranquilo, ele está naquela paz plena. E a Margarida lá, tentando chamar a atenção dele e até perdendo a paciência já. E assim, literalmente, a Margarida resolve fisgar ele de vez numa corda para pelo menos fazer com que o Donald olhe para ela. E lógico, depois de fisgado, o Donald repara na presença dela. E aí eles começam a sair, começam a se conhecer, começam a namorar, assistindo filme, começam a escrever ali, coraçãozinho nas árvores, Margarida e Donald, toda aquela declaração de amor, de casal apaixonado que acabou de se conhecer. E aí tem um lance até legal, depois de todo o esquema de se conhecerem, né, de se conhecerem bem, só depois que o Donald, como um verdadeiro cavalheiro, tenta beijar ela. Imediatamente a Margarida corresponde. Não, vem aqui. Eu que vou te beijar, cara. Vem aqui. Tudo indicando que o Donald ia até perder um certo tempo. Se ele quisesse beijar a Margarida a qualquer momento, ele poderia. Mas o Donald foi um perfeito cavalheiro. Quis conhecer ela antes, sair para os encontros. E eu achei até bacana essa postura do Donald. Quando um casal que está se conhecendo, logo nos primeiros dias, ou no primeiro dia, já vai por nheco-nheco, ou coisa do tipo, eu acho que não tende a dar certo. O homem não respeitou a mulher, e a mulher não se respeitou também. Mulher, se depois você levar um fora só porque ficou com um cara na primeira noite, a culpa é sua. Porque mesmo os caras safados, eles não vão querer levar a sério uma menina com quem ele ficou no primeiro dia. A verdade é essa. E depois dessa intimidade que eles conseguiram, o Donald vai conhecer a família da Margarida. Donald aparece na porta da Margarida, toca a campainha e logo é recebido por uma pistola de água de um pertinha lá que apronta com ele e deixa ele todo ensopado. Mas mesmo assim ele vai lá e conhece toda a família da Margarida. Aí ela fala, olha, esses aqui são os meus irmãos,
que no caso é um dos pestinhas que molhou o Donald, né? Aí ela apresenta a mãe dela, que é tipo uma pata velha. O que mostra que ela tem uma certa idade porque ela nem escuta direito. Hey, what's the name? E ela também apresenta o pai dela, que é um senhorzinho ali. Tá, agora fica uma observação. Os pais da Margarida já têm uma certa idade. Agora, se você voltar um pouco no tempo, onde a Margarida apresenta os irmãos dela, cara, aquilo dali não são os irmãos dela. São os filhos dela. Porque, veja bem, os pais já têm uma idade avançada. Ela já é uma adulta, uma mulher adulta. Como aquele dali poderia ser os irmãos dela? Não tem condições. Não, são filhos dela. São filhos dela, são 3. Tá me dizendo que a mãe dela, pata, velha, surda já, teve aqueles 3 garotos? É um pouco difícil de acreditar. Ali ela tá enganando o Donald. A Margarida, ela é mãe solteira de 3 filhos. 3 moleques piranhas ainda por cima. Aí o Tom vai lá comprar uma joia para poder agradar a sua nova namorada. E quando ele chega lá, ele já é extorquido pelos 3 pivetes, que já pedem dinheiro para ele. E o Donald dá um dinheiro para cada um. Eita, Donald, tu já se enfiou numa furada bacana. Mãe solteira de 3 filhos. Lembrando que ele não tá casado ainda, ele só tá namorando com a Margarida. E ele apareceu lá justamente na casa dela para poder buscar ela, para eles poderem ir a mais um encontro, né? Poder sair como um casal que tá namorando normal. E a Margarida ainda está no banho lá, tá demorando pra caramba para se arrumar. Enquanto isso, o Donald senta no sofá, fica esperando lá um tempão e cai no sono de tanto esperar. E adivinha o que acontece? Isso mesmo, ele começa a sonhar sobre o seu relacionamento, desde o casamento até onde vai dar. E o Donald entra no carro com a sua nova esposa, e a esposa dele, a Margarida, vê que tem umas tralhas ali penduradas no carro, provavelmente pertences do Donald, coisas que ele gosta, mas ela simplesmente tira o gancho ali e desprega e deixa as coisas do Donald ali rodada mesmo. Se livra das coisas do Donald. E como resultado de casar com a mãe solteira, Donald recebe também 3 filhos de brinde. A Margarida tem a aliança dela de casamento, mas ela começa a reclamar do pequeno diamante que está na aliança. Ela acha pouco, ela queria que fosse maior. E lá aparece o Donald carregando a sua esposa para dentro da casa, quando de repente ele depara que os sogros também estão lá. Ou seja, tudo leva a crer que eles vão morar junto com os sogros. Um belo dia, Donald acorda pela manhã, lendo seu jornal, e depara a Margarida toda desarrumada e leva um susto. Ele nunca tinha visto ela daquela maneira. Isso porque a Margarida se descuidou, agora que ela está casada. Algo parecido com o mesmo caso da porquinha. Pra que eu vou me arrumar se eu estou casada? Aí depois que divorcia, aprende a se arrumar. Interessante. What's the matter? What's the matter? Rapaz, e ela ainda fuma. Ela fuma. Corro de pessoa que fuma. Você tá doido? E parece que a Margarida tá de ressaca ainda, tomando café, toda sonolenta. Aí temos essa cena aqui do Donald chegando do trabalho, animado, né? Chegando em casa. E ele vai dar um abraço na sua amada, só que a sua amada já vai direto na carteira dele, vendo o que ele ganhou hoje, e aí já pega o dinheiro e vira as costas, mostrando que a Margarida só tem interesse no dinheiro do Donald. Ela só queria um macho para poder sustentar ela e seus 3 filhos. Donald percebe que tem uma fumaça saindo da cozinha, ele vai correndo desesperado para ver o que é, e é simplesmente a Margarida tentando cozinhar. E ela não cozinha bem. Aquele ditado, beleza não põe mesa. Em determinado momento, o Donald vai abrir a porta e lá está toda a família da Margarida, de mala. Aparentemente, o Donald parece que conseguiu se livrar deles, mas a parentada toda voltou de uma vez só. E nesse exato momento, a Margarida grita, o jantar está servido. A família escuta, já vai invadindo a mesa, já vai comendo tudo, não quer nem saber. E quando o Donald chega para jantar, já acabou tudo, não sobrou nada para ele. Nós temos mais uma vez um homem provedor da casa que não teve o seu espaço ali respeitado. O único que não foi beneficiado. Não tem condições uma coisa dessa. Aí o Donald vai sentar no sofá para poder relaxar um pouco enquanto lê o seu jornal. Sua esposa logo ocupa o lugar dele ali e fala, olha, vai jogar o lixo. E na tentativa de ser um bom marido, ele vai lá, joga o lixo,
mas ele aproveita o momento que está jogando lixo para dar uma fugidinha dos deveres e responsabilidades de casa, coisa que todo homem precisa, com certeza. Mas a Margarida impede ele de sair e fala: olha, tem mais atividade de casa para você fazer. E lá está o Donald como escravo, lavando os pratos, cortando a grama, fazendo outras atividades de casa, pagando conta. Donald perdeu a sua identidade. Ele não é mais o mesmo, ele é um robô que só serve para fazer as atividades de casa e pagar as contas. Mas, felizmente, tudo não passava de um sonho. Donald acorda da poltrona que ele estava dormindo. Ele é acordado pela Margarida, que finalmente terminou de se arrumar para eles poderem sair. E aí, devido ao sonho, Donald sai disparado daquele lugar, correndo para o mais longe que ele pode. Isso mesmo, Donald, corre para salvar sua vida, cara, corre. Uma história muito parecida com a história anterior do Gaguinho, mas com alguns detalhes que fazem muita diferença. A primeira coisa que eu penso numa mãe solteira: por que você largou o pai dos seus filhos? Aí muitas vão responder assim: ah, não, porque ele era agressivo, porque ele fazia isso, não sei o quê. Eu gostaria muito de ouvir a versão dos pais nesses casos. Na maioria das vezes é a mulher que não respeita, não é submissa ao marido. Estamos em tempos feministas, onde qualquer coisa o homem é machista, o homem é agressivo e é um homem que está errado, sempre. Um exemplo: vocês viram que o Gaguinho, na segunda animação, apanhava da mulher. No feminismo não existe violência doméstica contra homens, mas a gente sabe que existe. Sabe que tem casos aí de homens apanhando e nada podem fazer, porque senão serão presos. Então, em ambas as situações, nós vimos que o homem, na verdade, ele nasceu para ser escravo. O casamento é extremamente desfavorável para os homens. Hoje em dia, casamento, eu vou falar a verdade, não é algo racional. Tá tudo contra você, cara. Tudo. O lar, hoje, é domínio da mulher e dos filhos. O homem, apesar de prover tudo, ele ainda é vilanizado no lar. Estamos em uma sociedade misândrica, uma sociedade que odeia homens. Inclusive, dentro do próprio casamento, existem inúmeras leis que protegem apenas as mulheres. E também qualquer coisa que a mulher te acusar, a palavra dela vale muito mais que a sua. A mulher faz a acusação e é você que vai ter que provar que aquilo não é verdade. A sociedade é doente, é perturbada. O feminismo, ele é um retrocesso na humanidade. Ele é muito pior que o machismo. Ele acaba com tudo. Acaba com a sociedade, acaba com o casamento, acaba com família. E essas animações já vêm nos alertando há quase 100 anos atrás. Eu não sou adepto a nenhum pensamento radical. Eu não gosto de nenhum pensamento radical. Mas hoje em dia, não casar se tornou uma questão de sobrevivência para o homem. O homem só ganha desvantagem, a mulher só ganha vantagem. Casar não é mais racional, infelizmente. Olha, francamente, eu acredito que no futuro as coisas vão mudar muito. Primeiro, são as mulheres que vão atrás dos homens, porque os homens vão ter muito a perder. Então, é as mulheres que vão convencer eles a quererem arriscar a vida deles, né, no casamento. São as mulheres que vão atrás disso. E também tem outra possibilidade forte. É possível que apareçam outras alternativas. Os homens não vão mais procurar as mulheres, porque haverá opções melhores. Já as mulheres, eu imagino um futuro mais obscuro. Não será tão simples assim substituir os homens. As mulheres têm a necessidade financeira do homem, né? Muito. Elas se apoiam muito nisso, nessa questão do provedor, de uma pessoa para cuidar dela. Então, eu imagino um futuro mais obscuro para elas. O feminismo ainda vai fazer elas se tocarem do que elas estão fazendo com os homens. Buscar o próprio caminho se tornou a melhor escolha possível. Ter amor próprio ainda é a melhor opção de todas. Bom, é isso. Eu quis trazer essas animações aqui que eu achei muito interessante, que já previam essas situações. O quanto o homem está sendo diminuído pela sociedade, quanto ele está sendo desrespeitado e, de certa forma, obrigado a seguir o seu próprio caminho. Infelizmente. Eu ainda acho muito bonito a figura da família, mas o feminismo, a lacração, ela se empenhou muito forte em destruir isso e está praticamente conseguindo, se já não conseguiu. E achei interessante trazer essas animações para refletir sobre tudo isso que está acontecendo
na nossa sociedade e trazer esse despertar para os homens. Sim, esse foi um vídeo, pode-se dizer, Red Pill. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha trazido algum aprendizado para você. Deixa seu like se tiver gostado. Comente aqui se já teve alguma experiência. Quem nunca, né? Se frustrou em relacionamento, que atira a primeira pedra. Sem mais, até o próximo vídeo. Que otário,